Bom, e ainda na esteira desse caso, o ministro e presidente em exercício do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, estipulou prazo de 2 dias para que o presidente Jair Bolsonaro se manifeste acerca da acusação de discurso de ódio promovida pela oposição. Os parlamentares dos partidos Rede, PCdoB, PSB, PV, PSOL e Solidariedade acusam o chefe do executivo de delitos como incitação e apologia ao crime, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e violência política. O documento recebido por Moraes ainda cita a morte do tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, morto em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Em sua decisão, Moraes fala sobre as relevantíssimas consequências solicitadas pelos autores. Os opositores pedem para que o presidente seja multado em R$1 milhão por incitação. Além da manifestação do presidente, o Ministério Público Eleitoral também deverá falar sobre o tema, conforme a determinação de Moraes. Volto com você, Mota, sua análise sobre essa decisão do ministro. É preciso a gente prestar muita atenção ao que está acontecendo. Eu vou fazer uma análise aqui e eu gostaria que as pessoas depois revissem o vídeo para ver se eu conseguir passar o cenário. Em 2018, chegou ao poder no Brasil um presidente extremamente popular. Ele nomeou o Ministério Técnico o melhor ministério dos últimos anos e conseguiu fazer reformas estruturais importantes, apesar de uma pandemia, apesar de uma guerra. Apesar disso, esse presidente é atacado diariamente na mídia. Ele e os seus apoiadores são demonizados, recebem as piores ofensas, são caçados nas redes sociais, sujeitos até a inquéritos ilegais. O presidente Bolsonaro, ele é alvo de um ativismo judicial totalmente inconstitucional e de uma virulência que nunca tinha sido antes vista no Brasil. Aí é preciso a gente perguntar, por que isso está acontecendo? Eu vou dar para vocês 3 elementos que ajudam a explicar esse enigma. O primeiro é o seguinte: desde 2014, as ruas brasileiras foram tomadas pelo povo brasileiro, pela classe média que ocupou as ruas com bandeiras, com hinos. Em todo o resto da América Latina, as ruas pertencem aos movimentos de esquerda, de extrema esquerda, violentos, comunistas, socialistas radicais. Esse é o primeiro elemento, as ruas. O segundo elemento: no Brasil se encontra o único governo conservador liberal da América Latina, defensor das liberdades individuais, defensor da liberdade econômica, é uma ilha de liberdade no meio de um oceano vermelho. Esse é o segundo elemento. E o terceiro elemento são as reformas estruturantes que aconteceram no Brasil, que junto com o governo que não é corrupto, que não faz da corrupção a sua razão de existir como era na era PT, essas duas coisas propiciaram para o Brasil um potencial de crescimento econômico que talvez hoje seja único no mundo inteiro, no mundo que saiu de uma pandemia e da guerra. Então são essas 3 coisas: a extraordinária popularidade do presidente Bolsonaro, o fato de nós termos um governo conservador e liberal e o extraordinário potencial de crescimento da economia brasileira. Por isso, esse desespero de alguns setores de tirar o presidente Bolsonaro do poder de qualquer forma, custe o que custar. Diga, Ana. Mais uma vez, né? Lá vamos nós para o Dia da Marmota. Feitiço do tempo falar de mais ativismo do Alexandre de Moraes e também parte do STF. O problema, Vitor, é que esses que hoje se julgam aí donos do Brasil, tudo que eles querem que seja discurso de ódio vai ser. É a mesma história das fake news. O que é fake news? Quem define o que é fake news? Porque nós temos visto notícias que no passado foram taxadas de fake news e que dentro da pandemia, logo após, elas vieram aí a se comprovar como verdadeiras, né? Então, quem define o que é fake news? Quem define o que é discurso de ódio? Você tentar agrupar aí uma militância para falar, vamos lá
na frente das casas dos parlamentares, perturbar a tranquilidade deles. Isso é discurso de ódio, senhor Alexandre de Moraes? Ou discurso de ódio pode ser também você perseguir pessoas por puro caráter político, sem colocá-las no devido processo legal? Por exemplo, estou falando do jornalista Alan dos Santos, que está exilado aqui nos Estados Unidos, sem ter tido acesso ao inquérito, sem ter sido condenado, sem ter sido sequer colocado aí em prova a nossa justiça sobre os crimes, os alegados crimes que o Alexandre de Moraes, ele diz que o Alan dos Santos cometeu. Então, isso é discurso de ódio? Você derrubar, por exemplo, todas as redes sociais e todos os recursos financeiros de um jornalista? O que o Sleeping Giants faz, por exemplo, é discurso de ódio? Você sair aí de uma maneira completamente ativista e violenta, com guilhotinas virtuais, cancelando as pessoas, sem o menor questionamento, só porque as pessoas têm uma posição diferente, uma opinião diferente da sua, seja em relação à economia, seja em relação à política? Ou seja, o que é discurso de ódio? A verdade, Vitor, é que discurso de ódio e fake news hoje no Brasil é tudo aquilo que o Alexandre de Moraes / STF, essa composição do STF, é tudo que eles queiram que seja discurso de ódio. Para o ministro Fachin, por exemplo, discurso de ódio, Barroso também, discurso de ódio antidemocrático, é você questionar as urnas eletrônicas, que só são usadas no Brasil, Bangladesh e Butão. Ou seja, mais uma vez, é preciso olharmos para a floresta. O que está em jogo nessa eleição vai muito, muito, muito além, Vitor, do que apenas 4 anos de um presidente comandando o executivo. Ilza. Olha, essa medida não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum. Se o ministro Alexandre de Moraes considera que falas do presidente da República representaram referenciais para atos de violência, ele deveria abrir uma investigação sobre isso, pediram uma investigação, melhor dizendo, não é isso? Sobre o crime que ele achar que deve tipificar. De repente, dar 48 horas para o presidente explicar discurso de ódio, isso só pode ser uma produção de manchete, né? Isso só pode ser uma espetacularização da justiça. Não faz absolutamente sentido nenhum, é como se você fosse transformar o direito em literatura. O presidente falou certas coisas ao longo do tempo e, de repente, o ministro decide que em 48 horas isso tem que ser explicado. Explicado como? O presidente tem que mandar uma cartinha dizendo o que ele quis dizer, se ele disse ou se ele não disse. Não faz sentido. À medida que não faz sentido, evidentemente que está na esteira desse crime de Foz do Iguaçu. Nós sabemos que diversos políticos minimizam o atentado sofrido pelo presidente Bolsonaro, então o ministro Moraes deveria pedir explicações a todos eles, porque isso é discurso de ódio. Você menosprezar um atentado é você incitar pessoas a repetir aquele ato. Como citou a Ana agora, o candidato Lula da Silva falando sobre, abertamente, em vídeo que está aí, flagrante perpétuo, falando abertamente aos seus apoiadores para irem às casas dos deputados, conversar com os seus filhos, tirar a sua tranquilidade. Ora, isso é uma incitação à perseguição, ao cerco. Vamos mapear a casa desses parlamentares, né? Isso é um ato, sim, contra a democracia. Não vemos sair nenhuma decisão desse tipo do Supremo, então só sobra a hipótese de que isso é uma alegoria, né, típica de período eleitoral. O Supremo tem que tomar cuidado, eu acho, porque hoje existe essa espuma antibolsonarista, umas manchetes amigas que vão levar a sério uma medida estapafúrdia como essa,
Mas isso não vai permanecer, isso não vai perdurar. Não tem como. Isso é desatino demais para perdurar como algo aceitável. Isso vai ser revisto. E o Supremo deveria pensar que a história continua, os mandatos são longos, esse período específico vai passar, e eles deveriam pensar bem antes de cometer certos atos. Algo mais, Ana? Sim, Vitor, eu pedi o nosso Bernardinho para voltar rapidamente só porque nós precisamos lembrar que esse monstrengo jurídico aí cheio de tentáculos, que hoje é o ministro Alexandre de Moraes, ele só existe por causa do senhor Rodrigo Pacheco, porque nós temos ferramentas para parar esse tipo de absurdo, para parar essas inconstitucionalidades, essa perseguição política, essa perseguição militante. Nossa Constituição, ela cobre esse tipo de ato absurdo em qualquer democracia saudável, numa república saudável. Porém, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele não coloca essa ferramenta em uso exatamente porque ele está sentado no sofá, no escurinho do cinema, com o STF, como tem feito reuniões com esses ministros, e Deus sabe lá o que eles falam nessas reuniões, porque dois poderes entram numa sala escurinha e conversam sobre Deus sabe lá o quê, e o terceiro poder, o executivo, fica de fora. Então nós temos essa ferramenta e essa prerrogativa é do Senado, e nós jamais podemos deixar de falar, quando falamos dessas inconstitucionalidades desses ministros, do senhor Rodrigo Pacheco.